Aceitar minhas imperfeições não me enfraquece, me aproxima da graça que me sustenta todos os dias. Capítulo 3. Aceitando minhas imperfeições. Existe um alívio tão silencioso, ao mesmo tempo tão libertador, quando a gente se permite dizer: eu não dou conta de tudo. Essa frase, que parece fraca aos olhos do mundo, na verdade é uma das mais corajosas que podemos dizer para nós mesmas, porque ela exige vulnerabilidade. E vulnerabilidade assusta, mas também cura. Cura porque nos reconecta com a nossa humanidade, com a nossa essência, com aquele lugar interno onde a verdade mora e o Espírito Santo habita. Durante muito tempo, eu achava que precisava estar 100% para ser usada por Deus, que só seria escolhida se tivesse bem resolvida, firme, consistente, livre de erros, como se houvesse uma lista secreta de requisitos que eu precisava preencher para ser digna. E toda vez que eu falhava em pensamentos, em atitudes ou em silêncio, vinha uma culpa pesada que me afastava de mim e de Deus. Foi nesse ciclo exaustivo de existência que um dia o Senhor me confrontou com ternura. Não foi com cobrança, não foi com peso, foi com uma pergunta doce, feita lá no fundo da minha alma. Filha, quem disse que eu só uso vasos prontos? Ali eu travei, porque percebi que estava tentando viver um evangelho performático, onde a graça era mérito e o amor de Deus algo a ser conquistado. Não é. Nunca foi. O amor de Deus não se ganha, se recebe. Foi nesse processo de quebrantamento que eu comecei a entender a aceitação é um passo de coragem, não de conformismo. Aceitar minhas imperfeições não significava desistir de crescer. Significava parar de me maltratar por ainda estar em construção. Quantas vezes eu me olhava no espelho e via apenas falhas? Via as palavras atravessadas que eu não deveria ter dito. As reações impulsivas que eu me prometi não repetir. Os pensamentos que nem ousava contar a ninguém. E ali, durante a minha imagem cansada, eu dizia baixinho: Deus, eu não consigo ser essa mulher perfeita que todo mundo espera. E foi ali que ele me encontrou. Não com a correção que me fere, mas com a graça que me acolhe. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. 2 Coríntios 12, do 9 ao 10. Esse versículo virou abrigo para mim, porque nele entendi que Deus não me rejeita pelas minhas falhas. Ele se aproxima por causa delas. Ele não espera forçar onde há dor. Ele oferece presença e essa presença muda tudo. Comecei então a orar diferente. Ao invés de dizer, me transforma logo, me muda de uma vez, eu dizia, papai, me ajuda a me enxergar como o Senhor me vê. E essa oração, por mais simples que pareça, abriu as portas internas que eu nem sabia que estavam trancadas. A partir dessa entrega, algo em mim foi se visualizando. Eu comecei a falar comigo mesma com mais gentileza. Comecei a entender que há uma grande diferença entre ter um coração disponível para crescer e ter um coração envergonhado por não ser perfeito. A vergonha paralisa, a graça movimenta. A vergonha diz, você falhou. Você falhou. Então, esconda. A graça diz, você falhou. Então, vem cá, vamos conversar. E foi com a graça em que eu fui me refazendo, pedacinho por pedacinho. Ainda tenho dias em que me frustro comigo mesma. Dias em que eu reajo com pressa, que me
calo quando deveria falar e que falo demais quando deveria silenciar. Dias em que me comparo, dias em que me cobro. Mas nesses dias, em vez de afundar, eu corro para o esconderijo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. À sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e minha fortaleza, o Deus em quem confio. Salmos 91, do 1 ao 2. Esse lugar de descanso é onde eu posso respirar sem medo, aonde eu posso ser filha, onde minha bagunça não assusta, não atrapalha, não exclui, onde a minha alma cansada encontra alívio e onde sou celebrada do que o amor de Deus não muda conforme o meu desempenho. Nesses dias, eu também lembro que não preciso correr para proteger com as minhas próprias armas emocionais, que não há um lugar seguro mais alto do que qualquer ataque, cobrança ou pensamento sabotador. Torre forte é o nome do Senhor. Para ela corre o justo e ele está seguro. Provérbios 18:10. E é para esse nome que eu corro, quando erro, quando esqueço, quando me saboto, quando duvido, quando não dou conta. É para ele que eu volto sempre. A maior sabotagem de fazer com a gente mesma é tentar ser forte o tempo todo. Ser forte quando estamos cansadas, ser sábia quando estamos confusas, ser doce quando estamos feridas, ser equilibrada quando estamos explodindo por dentro. E essa força forçada tem um preço, porque não é verdadeira. E tudo que não é verdadeiro em nós, cedo ou tarde, adoece. Eu vivi esse esgotamento, vivi o sorriso de fora e a bagunça de dentro. Vivi o estou bem, automático, quando na verdade eu só queria um colo. Um lugar seguro para desabar sem ser julgada, corrigida ou consertada. Um lugar para ser só o que eu era, imperfeita, mas ainda assim digna de cuidado. Foi nesse lugar que descobri a beleza da oração honesta. Aquela que não tem frases decoradas, mas tem suspiros. Que não tem respostas, mas tem entrega. Que não tem explicação, mas tem lágrimas. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Jeremias 17, do 9 ao 10. Esse versículo me lembra que Deus me conhece por dentro, que Ele não se surpreende com as minhas reações, com as minhas quedas, com as partes de mim que nem eu entendo. E que, mesmo sabendo de tudo, Ele escolheu me tratar com paciência. E isso muda tudo, porque se Ele me escolheu por dentro e ainda assim me ama, quem sou eu para continuar me rejeitando? Quando entendi que minhas imperfeições não me afastam de Deus, mas me aproximam dele, as minhas reações com o Pai mudou. Deixei de me apresentar como quem precisava provar valor e passei a me apresentar como quem precisa de um colo. Não para me acomodar nas fraquezas, mas para ser fortalecida nela. Porque a graça não nos infantiliza. Ela nos amadurece com leveza. Ela diz, você é assim agora, mas não será assim para sempre. E até lá eu caminho com você. Foi quando parei de tentar esconder os meus defeitos que finalmente entendi que é ser transformada de dentro para fora. Porque transformação verdadeira começa quando a gente aceita que precisa de ajuda. Começa com a frase, eu não dou conta sozinha. E é nesse reconhecimento que a presença do Espírito Santo se torna ainda mais doce, ainda mais real. Há dias em que tudo em mim é silêncio. Silêncio no coração, silêncio na mente, silêncio na fé. Mas é nesse dia que descubro um outro som, o som da graça. Aquele som que sussurra bem baixinho, eu não desisti de você. É com essa certeza que sigo,
com passos, às vezes firmes e às vezes trêmulos, mas com a alma cada vez mais consciente que eu não preciso mais fingir. Posso ser de verdade, posso me permitir crescer no meu tempo, posso me amar no processo, posso me enxergar com os olhos do céu. Se eu pudesse sentar do seu lado agora, com uma xícara de chá na mão e um silêncio confortável entre nós, eu te diria com todo o carinho do mundo: você não precisa ser perfeita, você não precisa dar conta de tudo, você não precisa acertar sempre. O amor de Deus por você não está condicionado à sua performance. Ele não te ama mais quando você está certa, nem menos quando você falha. Ele te ama e ponto. E é nesse amor que você pode descansar. É nesse amor que você pode crescer com leveza. É nesse amor que você pode ser reconstruída sem culpa. As suas imperfeições não são obstáculos para a presença de Deus. São o lugar onde Ele deseja se manifestar com mais intensidade. Porque onde o mundo vê fraqueza, Ele vê espaço. Espaço para a graça, espaço para a cura, espaço para a transformação. Então hoje, se permita. Se permita respirar, se permita falhar, se permita recomeçar quantas vezes for preciso. Você não é seu erro, você é filha e o coração do Pai sempre terá espaço para você, exatamente como está. Vamos orar? Papai, porque hoje eu não venho com palavras bonitas, venho com o coração aberto, cansado, verdadeiro. Venho com as mãos vazias, mas com a alma disposta. Me ajuda a parar de lutar contra quem eu sou. Me ajuda a olhar com amor para os pedaços que ainda estão em construção. Me ajuda a não me rejeitar só porque ainda não cheguei onde gostaria. Papai, tu me conheces por inteiro. Conhece os meus pensamentos mais escondidos, meus erros repetidos, meus sentimentos confusos e mesmo assim escolhe permanecer. Isso me cura. Que eu não precise mais fingir força onde só existe exaustão. Que eu não silencie por medo de ser julgada. Que eu não me esconda através da mulher perfeita que nem existe. Eu quero te entregar tudo, inclusive aquilo que não sei renomear, inclusive aquilo que me envergonha, inclusive aquilo que ainda não entendi. Papai, faz morada no meu caos, acende luz nas minhas sombras, e se um dia eu me esquecer de quem sou, me lembra, sou tua filha imperfeita, mas inteira no teu amor. Amém.